Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num momento histórico bem singular, a reconstrução de uma comunidade. O nosso foco vai ser Neemias, capítulo 10. E para nos ajudar, vamos usar fontes bem interessantes, que são bíblias de estudo. Elas trazem não só o texto antigo, mas tipo notas de rodapé, comentários, que ajudam a gente a entender o contexto, né? A nossa missão aqui é entender como um grupo de pessoas, sabe, depois de uma crise gigantesca, senta e decide como vai ser a vida dali para frente. E eles colocam tudo no papel, num pacto mesmo. Não é só uma lista de regras. A gente quer descobrir por que esses compromissos eram tão vitais para eles. Então, ok, bora mergulhar nisso. A história começa, então, com um documento. Um acordo formal, sabe? Escrito e selado. Neemias, o governador, é o primeiro a assinar. Mas logo depois vem uma lista, assim, enorme, de nomes. Sacerdotes, levitas, líderes. Parece até, sei lá, os créditos de um filme. À primeira vista, parece só burocracia. Mas é exatamente aí que as notas de estudo começam a iluminar a coisa toda. O que é fascinante aqui é que essa lista não é uma simples chamada, sabe? É bem mais profundo. As notas sugerem que muitos desses nomes, principalmente os de sacerdotes e levitas, não representam só indivíduos. Eles, na verdade, representam linhagens inteiras, clãs, famílias. Peraí, como assim? Alguns nomes podem ser até dos fundadores históricos daquelas famílias sacerdotais. Então, quando uma pessoa assinava ali, não era tipo, eu, fulano, concordo. Era mais a família de fulano que eu represento concorda. É isso? Exatamente, é isso. Cada assinatura ali carrega o peso de uma geração, de uma herança inteira. E isso transforma o ato completamente, né? Deixa de ser um compromisso pessoal e se torna um pacto coletivo, intergeracional até. Eles estão vinculando não apenas a si mesmos, mas todo o seu grupo familiar ao futuro daquela comunidade. Nossa, isso muda tudo. E essa ideia de coletividade, ela parece que se expande ainda mais, né? Porque depois da lista dos líderes, o texto no versículo 28, ele faz questão de incluir todo mundo. Diz assim, e o resto do povo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham capacidade para entender. Essa parte me chama muita atenção. Para uma sociedade antiga, essa inclusão é bem moderna, não? Sem dúvida. Não é um acordo feito a portas fechadas só pela elite. É um esforço consciente de trazer toda a comunidade para dentro do pacto. E a frase-chave é essa que você citou. Todos os que tinham capacidade para entender. Isso estabelece um critério de maturidade, de compreensão e não de status social ou gênero. Se você entende o que está acontecendo, você faz parte. Isso é a base de um verdadeiro contrato social. É a fundação da nova vida deles. E uma fundação que todo mundo concordou em sustentar. E se a gente for olhar os compromissos, as cláusulas desse contrato são incrivelmente práticas. Sim, nada abstratas. São regras para o dia a dia mesmo. Exato. E a primeira delas, lendo hoje, é daquelas que fazem a gente, tipo, levantar uma sobrancelha. Versículo 30, eles prometem não casar seus filhos e filhas com os povos da terra. De cara, soa bem excludente, né? Quase. Quase xenófobo. É uma reação super compreensiva com a nossa lente de hoje. Mas o contexto que as notas de estudo dão é fundamental aqui. Elas argumentam que o problema não era a etnia ou a origem da pessoa, mas sim a identidade cultural e principalmente a religiosa. A comunidade estava num momento muito frágil tentando reconstruir sua identidade a partir de ruínas. Então era uma questão de sobrevivência cultural. Exatamente. Uma das notas aponta que os casamentos com pessoas de outros grupos religiosos, muitas vezes, levavam a um sincretismo, a uma diluição das práticas e crenças que eles estavam, assim, tentando desesperadamente preservar. Era uma ameaça existencial. Uma ameaça à coesão do grupo. Eles estavam literalmente reerguendo os muros de pedra de Jerusalém, e essa regra era uma tentativa de reerguer os muros da identidade da comunidade. Ah, essa analogia é ótima, faz todo sentido. Estão construindo os muros sociais, os muros invisíveis, que definem quem somos,
ao mesmo tempo que empilham as pedras. Ok, isso esclarece muito. E partindo dessa proteção de identidade, eles vão para algo que afeta a vida de todo mundo: tempo e dinheiro. Sim, a reorganização da economia e do calendário social deles. É impressionante. O versículo 31 traz duas promessas. Primeiro, não comprar nada no sábado. E segundo, a cada 7 anos, observar o ano de descanso e perdoar todas as dívidas. Essa do perdão das dívidas me parece economicamente radical, quase inviável. Como um comerciante planeja o futuro sabendo que a cada 7 anos as contas a receber dele vão ser zeradas? Isso era real ou mais um ideal? É uma ótima pergunta. E sim, parece radical para nossa lógica capitalista, né? Mas o pensamento por trás era completamente diferente. O objetivo principal não era o lucro individual, era a sustentabilidade da comunidade. As notas explicam que essa lei, que já era antiga, na verdade, funcionava como um poderoso mecanismo de segurança social. Um tipo de reset econômico? Isso, um reset periódico, para impedir que a pobreza se tornasse um ciclo vicioso permanente. Impedir a criação de uma classe de endividados perpétuos. Sabe, a ideia era reequilibrar a sociedade, garantir que a desigualdade não fraturasse o tecido social. Então, era uma economia com valores éticos embutidos nela. Exatamente, valores comunitários no seu núcleo. O sábado sem comércio e o perdão de dívidas não eram só regras religiosas. Eram pilares de um sistema socioeconômico que valorizava a comunidade acima do mercado. Precisamente. Eles estavam dizendo que existe um tempo que não pertence ao comércio. Pertence à família, à comunidade, ao descanso. E que a dignidade humana é mais importante que uma dívida. São declarações de valores muito fortes, que viraram política pública. Ok, então eles estão construindo esses muros culturais e econômicos, mas, assim, isso tudo ainda parece um pouco teórico. Uma comunidade precisa de um centro, de um motor. Para eles, era o templo. Como eles garantiram que esse motor não ia parar de funcionar por falta de combustível? Porque sem um plano prático, essas promessas todas ficariam só no papel, né? E é exatamente aí que o pacto se torna brilhante na sua praticidade. A segunda metade do capítulo é essencialmente um plano de negócios detalhado para a sustentabilidade do templo. Começa com um imposto, certo? O versículo 32, eles se obrigaram a dar anualmente a terça parte de um ciclo de prata. Sim, e aqui tem um detalhe fascinante que as notas de estudo ressaltam. Esse imposto específico parece ser uma inovação deles. A lei antiga até mencionava uma taxa, mas esse valor e essa regularidade parecem ser uma adaptação para as novas circunstâncias deles. Peraí, então essa taxa de 1/3 de ciclo não estava na lei original. Eles basicamente criaram um imposto novo por conta própria. Tudo indica que sim. Uma das notas explica que, no passado, o templo era muitas vezes financiado pelo Tesouro Real. Tinha um rei, um estado que bancava a estrutura, entende? E agora não tinha mais. Agora não tinha. Eles estavam sob domínio persa, se autogerindo. A responsabilidade foi transferida do estado para o cidadão. Cada pessoa se tornou, tipo, uma acionista na manutenção do centro espiritual da comunidade. Isso é basicamente a democratização do financiamento religioso. É uma mudança de mentalidade enorme. E não para por aí. A lista de coisas que eles prometem trazer é extensa. Lenha para o altar, as primícias das colheitas, os primeiros filhotes do rebanho, os dízimos. Lendo isso, eu só consigo pensar na logística. Deve ter sido um pesadelo organizar tudo. Com certeza foi um desafio, mas eles pensaram num sistema. As notas descrevem uma estrutura muito bem organizada, especialmente para os dízimos. Não era um caos de gente chegando no templo com sacos de grãos, sabe? O povo entregava os dízimos aos levitas, que ficavam distribuídos pelas cidades e vilas. Eram como pontos de coleta locais. Ah, faz sentido. Uma descentralização? Isso. E então, os levitas pegavam tudo o que recebiam e entregavam 10% disso, o chamado dízimo dos dízimos, para os sacerdotes que serviam diretamente no templo em Jerusalém.
Era um sistema de distribuição em 2 níveis, bem pensado para ser eficiente e garantir que os recursos chegassem onde eram necessários. É quase um sistema de folha de pagamento e logística para uma organização sem fins lucrativos. Eles estavam pensando como gestores de projeto, não só como líderes espirituais. E o objetivo final disso tudo era o quê? Era garantir que os sacerdotes e levitas pudessem se dedicar integralmente às suas funções. A comunidade os sustentava para que eles não precisassem se preocupar em, arar um campo para sobreviver. Isso garantia a continuidade e a qualidade do serviço religioso e educacional que eles prestavam. Era uma infraestrutura de apoio para a infraestrutura humana do templo. E que frase forte para fechar o pacto, no último versículo. Depois de toda essa lista de regras, de impostos, de logística, tudo se resume a uma promessa simples e poderosa. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. É a declaração de missão deles, numa linha só. E essa frase, segundo um dos comentários que a gente tem um significado muito concreto. Não abandonar o templo significava, na prática, não abandonar as pessoas que trabalhavam ali. Significava pagar o imposto, trazer a lenha, entregar os dízimos. O compromisso com o prédio era, na verdade, um compromisso com o sistema e principalmente com as pessoas que faziam aquele lugar funcionar. Cuidar do templo era cuidar da comunidade. Ok, então se a gente amarrar tudo isso, Neemias 10 é muito mais que um documento antigo. É um verdadeiro estudo de caso sobre como uma comunidade se reconstrói. Mostra um povo que senta, define seus valores mais profundos, identidade, tempo, economia, fé e, o que é mais impressionante, cria os sistemas práticos e detalhados para viver de acordo com esses valores. Exatamente. A força desse momento está na transição da boa intenção para o compromisso documentado. Eles não fizeram só uma reunião e concordaram verbalmente. Eles escreveram, leram em público, assinaram e selaram. Ao colocar seus nomes ali, eles tornaram a responsabilidade visível. Era pessoal e, ao mesmo tempo, totalmente coletiva. Todos sabiam quem estava no barco e o que era esperado de cada um. É um plano para o futuro construído sobre a responsabilidade de cada indivíduo e a força do compromisso de todos. Eles não estavam só esperando que as coisas melhorassem. Não mesmo. Eles estavam criando ativamente as condições para que a comunidade não só sobrevivesse, mas florescesse de novo. É a materialização da vontade de um povo. Uma prova de que, para eles, a comunidade era um projeto que valia a pena construir e, mais importante, sustentar com ações concretas do dia a dia. E essa nossa conversa toda me deixa com um pensamento para a gente levar. O texto mostra um povo criando regras, sistemas, até um imposto para sustentar suas crenças e sua comunidade. Isso nos leva a pensar, nas nossas próprias comunidades, seja no trabalho, na família ou nos grupos que a gente participa. Quais são as estruturas práticas, não só as boas intenções que a gente estabelece para garantir que os nossos valores mais importantes não acabem sendo engolidos pela correria e pelas pressões do dia a dia? Onde é que a gente assina o nosso nome se comprometendo a fazer a nossa parte?